Ok, vamos começar um exemplo aqui. Nós vamos fazer aqui um exemplo 2.1 da página 16 do livro Mecânica. Esse exemplo aqui é retirado do livro Mecânica para Engenharia, 12ª edição. Aqui nós vamos fazer um estudo detalhado desse exemplo, exemplo 2.1. Então vamos lá, vamos para o exemplo. Diz assim: o gancho da figura 2.11a, que é esse aqui, está sujeito a duas forças F1 e forças F2. Determine a intensidade, a direção da força resultante. Quer dizer que a intensidade vai ser um valor em newtons e a direção vai ser em graus. Vamos lá. O primeiro passo é construirmos o diagrama e em seguida calcularmos os ângulos. Então vamos construir o diagrama. Baseado no desenho, nesse desenho, nós começamos fazendo então primeiro o eixo X, depois o eixo Y. Agora vamos colocar as identificações X e Y. Em seguida, desenhamos o eixo F1, a força é F1, que está na direção de 15 graus. Esta força tem uma intensidade de 100 newtons. Em seguida, desenhamos a força, a flecha da força. Colocamos a direção dela, que é 10 graus, no eixo Y. E damos o valor da intensidade dela, que é F2 igual a 150. Feito isso, pegamos a barra F1 e riscamos lá em cima. Colocamos a identificação nela, que é a força F1. Aí depois fazemos a mesma coisa com a força F2, riscamos uma barra, colocamos a identificação. Ok? E no meio, entre as duas forças, colocamos então a força resultante. Marcamos a força resultante. Agora começa... como achamos a força resultante, agora nós vamos descobrir qual é o valor da força resultante. Aí primeiro nós tiramos aqui a força F1 aqui para não ficar muito bagunçado a imagem, né, dos cálculos que fizemos. Vamos descobrir então esse ângulo, que vamos chamar esse ângulo entre as forças F1 e F2 de θ. Θ ela é igual a... O valor de θ ela é igual a menos 10, que está aqui porque está fora. Nós queremos descobrir o valor do ângulo aqui dentro, é o ângulo interno. Então, o ângulo externo de 10 vai ser negativo, que é o 15 aqui primeiro, né, que é da força F1, e depois o ângulo externo menos 10, que é da força F2, da direção da força F2. Então, calculando aqui, fica 90 graus mais 25 graus. Somando isso, subtraindo, dá 65 graus. Agora encontramos o valor, então, do ângulo interno ali, que é 60 graus. Como esse ângulo, os ângulos internos, eles são iguais aqui no eixo, 65, então o θ também embaixo vai ser 65. Então colocamos aqui, ó. θ também é 65. Ok. Agora que descobrimos os ângulos internos, nesses dois locais aqui, nós temos que descobrir agora o ângulo aqui também. E como é que nós fazemos? Marcamos um eixo como se esse eixo fosse o X nesse ponto. Colocamos o eixo Y aqui também. Em seguida, nós colocamos o ângulo, repetimos o ângulo, o mesmo ângulo que tem aqui, nessa força aqui. Colocamos também o ângulo, que esse ângulo é igual ao ângulo
desse lado aqui, são ângulos iguais, né? E vale 15 graus. Então tem o ângulo 10 aqui e 15. Bom, entre esse espaço aqui, nós temos então o ângulo que nós vamos chamar de beta, que é o ângulo que nós estamos procurando. Beta. Agora nós temos que pegar todos os ângulos que nós temos aqui e somar. Somar o 90 que está aqui, mais o 15 mais o 10. E nós vamos descobrir então o valor do ângulo beta. 90 mais 15 mais 10 é igual a 115 graus. Então descobrimos o ângulo do beta, que é 115 graus. Marcamos aqui 115. Marcamos também nesse ângulo que é 115, porque são ângulos iguais aqui. Ângulos internos iguais. Agora nós vamos fazer então o cálculo para descobrirmos a força resultante, porque nós já temos os ângulos, temos as forças de cada um deles. Agora é só calcularmos então a força resultante. Como fazemos isso? Pela regra do paralelogramo, utilizando a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Aplicando ela, né, a lei do cosseno, ela funciona assim, ó, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de alfa, que o alfa no caso é os 115 graus aqui. Muito bem. Agora é só substituir. Colocamos o F1 aqui, que é 100 newtons, mais o F2, que é 150 newtons, menos 2 vezes o F1, que é 100, vezes o F2, que é 150, vezes o cosseno do alfa, que é os 115 graus. Agora podemos calcular o força resultante ao quadrado, então é igual a 100 ao quadrado, que é 10.000, mais 150 ao quadrado, que é 22.500, menos 2 vezes 100 vezes 150, vai ser igual a 30.000. Continua sendo negativo aqui. Em seguida, vezes o cosseno de 150 graus, que vai dar menos 0,422,26. 422,6 ou 4.226. Colocamos todos esses valores na raiz. 10.000 mais 22.500 menos 30.000 vezes menos 0,4.226. Calculamos e chegamos ao resultado que a força resultante é igual a 212,6 newtons. Aproximamos, então a força resultante será de 213 newtons. Agora que descobrimos a força resultante, né, colocamos o valor então da força resultante aqui, que é igual a 213 newtons. Aqui nós vemos aqui o exemplo da lei dos cossenos. E agora nós precisamos descobrir o ângulo. Qual o ângulo? O ângulo φ. O ângulo φ é a direção da força resultante, que nós não sabemos ainda. Nós vamos ter que calcular ele. E para calcular precisamos saber qual é o ângulo entre a força resultante e a força F1, né? E vamos chamar, como não sabemos, de ângulo θ. Feito isso, vamos usar essa lei aqui, ó, a lei dos cossenos, para começar o cálculo. A lei dos senos, melhor dizendo. A lei dos senos, ela é A sobre seno de alfa, que é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de gama. O seno de gama, se nós fazer a comparação aqui, né, o C é a força resultante, porque nós podemos virar isso aqui de uma forma que fique parecendo esse paralelogramo. E aí identificamos o gama também. Em seguida, identificamos onde é que fica o A, o eixo A, e aqui está o eixo A. Depois descobrimos onde fica o ângulo alfa, né? Com esses valores já podemos fazer o cálculo, porque
não há necessidade de eu saber o ângulo beta. Não é preciso disso, porque daí nós vamos chegar ao mesmo resultado aqui em cima. Então, A é a força F2, né? É a força F2 sobre o seno de θ, que é o valor do alfa aqui, né? Que é igual a 213 newtons, que é o valor da força resultante, sobre o seno de 115 graus. Nós encontramos aqui. Feito isso, agora nós vamos calcular seno de θ, 150 vezes o seno de 115, aqui, ó, seno de θ vezes seno de 115, que é igual ao seno de θ vezes o seno de θ, que é vezes o 213. Muito bem, agora isolamos o seno de θ, vai ficar que 115 vezes o seno, 150 vezes o seno de 115 sobre 213, que é a força resultante. O θ, então, calculando em arco cosseno, dividindo aqui os valores entre eles aqui, ó, 150 vezes o seno de 115 dividido por 213, tirando o arco cosseno disso aqui, nós descobrimos então que o ângulo θ ele vale 39,8 graus. Se o θ vale 39,8 graus, o φ ele é igual ao quê? O φ ele é igual ao θ mais os 15 graus. Que nós temos aqui, ó. Agora nós sabemos qual é o valor do θ, agora só precisamos então colocar que o θ é igual a, o φ é igual a 39,8 graus mais 15 graus. Então o φ ele vai ser igual a 54,8 graus. Descobrimos então aí a direção da força resultante. A força resultante tem intensidade de 213 newtons e a direção da força resultante é de 54,8 graus. Acabou. Um abraço a todos e voltamos na próxima com outro exemplo.